Gálatas 6, 9. A leitura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Vamos fazer novamente a leitura? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Dentro dessa declaração de Paulo, eu vejo, irmãos, que nós não podemos jamais parar de fazer o que fomos chamados para fazer. Tem muitas pessoas que, quando olha para o lado ingratidão de pessoas, mas eu fiz tanto por fulano, eu fiz tanto por ciclano, eu não vejo resposta, eu não vejo o que eu esperava daquela pessoa, então parei de ajudar. Parei de estender as mãos, parei de orientar, parei de orar por aquela pessoa. Quantas pessoas que estão parando? E eu quero dizer para a igreja hoje, irmãos, quem desfalece não colhe. Guarde essa frase. Vamos lá? Repete comigo. Quem desfalece não colhe. Ou seja, quem para de plantar não vai colher. Independente da situação. Mas a pessoa não está vendo o meu esforço. Não para de plantar. Mas a pessoa não está reconhecendo o que eu estou fazendo. Não pare de plantar. Plantar o que, irmãos? A boa semente. Quantos pais que deixaram de orientar os seus filhos, ensinar os seus filhos? Quantas famílias, vamos dizer que marido e mulher, que às vezes, por estar desgastado o relacionamento, a pessoa fala assim, cansei. Irmãos, Paulo está dizendo que o cansaço vem. Mas mesmo diante do cansaço, olha só, não pare de fazer o bem. Agora, é claro, a gente pode levar para várias áreas aqui, vamos principalmente focar aqui para a área espiritual. Orar, irmãos, faz bem? Claro, mas quantas pessoas que deixaram de orar? Porque eu orei e não tive uma resposta, eu já orei, justiça não foi feita. Eu já orei e não tive ali o que o Senhor me prometeu. Irmãos, olha, essa declaração é profunda. Veja, pega essa frase como uma palavra inspirada, que não seja apenas uma frase de efeito, mas a gente tira dentro dessa palavra, Deus está falando, se você desfalecer, você não vai colher. Se você parar, você não vai ter resultados. Se você não continuar plantando, irmãos, não vai ter a colheita que você está buscando ter. Quem planta, colhe. Mas se eu parar de plantar, irmãos, não vai ter resultado nenhum. Então a gente precisa, irmãos, entender onde eu parei, o que eu fazia e deixei de fazer. Aí, irmãos, o lado orar, buscar a Deus, vir à igreja, se consagrar, jejuar, ler a Bíblia, Veja aonde você parou. Tem gente que não parou totalmente ao ponto de eu não faço mais. Mas também, irmãos, eu vejo aquela declaração de Paulo dizendo assim, corrieis bem, por que paraste? Veja que ele estava numa corrida, não parou totalmente, mas a pegada diminuiu. Tem gente que está assim também, ela não parou de fazer, mas ela diminuiu a pegada, aquela corrida já não existe mais. Paulo está dizendo, o que te fez parar? O que te fez caminhar lentamente? O que te fez mudar ali a performance? Porque você estava numa intensidade, você estava numa dedicação, você estava numa pegada aí firme. E o que te fez parar? Irmãos, que a gente hoje analise, que a gente hoje venha refletir, onde eu estou parando? Parei de jejuar, parei de me consagrar, parei de ler a Bíblia, parei de ter aquela devoção, aquele momento a sós com o Senhor. Veja que o Paulo está deixando bem claro, irmãos, não podemos parar. Porque cansei. O cansaço vem. Domingo passado nós aprendemos aqui, irmãos, com a igreja, através do ensino do Espírito Santo, que a gente não precisa buscar meios para descansar, porque às vezes, como eu até dizia, foi bem no culto da noite, eu dizia assim, tem gente que às vezes ela foca assim, não, eu preciso viajar para descansar. É claro que uma viagem é bom, faz bem para você, para mim, para qualquer outra pessoa, mas eu não posso fazer com que a viagem, ela venha renovar a minha vida. A vida com Deus. Tem gente que fala assim, não, como diz o outro ditado, tá nervoso?
vai pescar, sendo que a pessoa acha que para pescar, né, ela vai ter um descanso. Não é bem assim não, irmãos. Às vezes você vai para uma férias, você vai para uma pescaria, você vai para qualquer outro lugar, você volta mais cansado ainda. A nossa força, a renovação que precisamos vem de quem? Do Senhor. É no Senhor. Cansei, é em Deus que eu vou renovar essa força. Não estou dizendo que você não possa ir viajar, né, ter um momento família, ir para algum lazer. Tem que fazer. Se você tem oportunidade, faça, irmãos. Mas saiba que a força que vai vir para você não está ligada nestas coisas que o mundo proporciona. A nossa força vem do Senhor Deus. Cansou? Vai aos pés de Deus, renove as suas forças e não pare de fazer o bem. Não pare de fazer o bem. Gálatas 6:9. Leia novamente aí a parte inicial. Nossa mensagem está em cima disso aqui hoje. Vamos ler novamente. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha só, igreja. O que é o bem para você? Volto a dizer, depois você faça uma reflexão levando para outras áreas. Família, trabalho, outras coisas. Tenta assimilar o lado espiritual. O que de bem você fazia e não está fazendo mais? O que de bem você estava fazendo e agora diminuiu? Né? No sentido, irmãos, de buscar a Deus. É o que o Senhor está, irmãos, requerendo de nós. É o que o Senhor está pedindo para nós. Não parar. Não pare de servir ao Senhor por nada. Não, às vezes a pessoa fala assim, olha, mas as pessoas são falhas, a igreja está cheia de erros. Irmãos, qualquer igreja, qualquer lugar sempre vai ter erros. Sempre vai ter falhas. Eu não posso definir o erro de alguém para então, irmãos, deixar de buscar a Deus ou buscar a Deus. A minha vida com Deus não pode estar, né, relacionada à vida de alguém, porque se alguém falhar, eu não posso falhar em buscar a Deus. E às vezes, talvez não é o seu caso, mas quantas pessoas vou deixar de ir na igreja porque o fulano é pecador? Porque o fulano, ele gosta de fazer coisas erradas. Se ele gosta, se ele faz, essa pessoa vai dar conta, vai prestar conta com Deus. Mas eu tenho que abrir os meus olhos e não posso deixar de fazer o bem, de buscar a Deus, de honrar ao Senhor de todo o meu coração. Amém, igreja? Então, olhando para esse texto, nós não devemos, né, deixar de fazer o bem que fomos chamados para fazer, mesmo cansando, mesmo estando muitas vezes desgastado, mesmo estando, né, diante do momento onde você está sem força. Você tem que continuar plantando, você tem que continuar fazendo o bem, porque continuar, irmãos, semeando as coisas boas, você vai ter então uma colheita de coisas boas para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu estava meditando aqui, desde ontem essa palavra está queimando no meu coração para transmitir para a igreja hoje, e aqui para quem gosta de marcar, quais são as razões, né, de não deixar de fazer o bem? Olha só, para quem quiser marcar, marca aí. A prática do bem agrada a Deus e traz bênçãos para aqueles que praticam. Então, olha só, vamos seguir esse princípio. A prática do bem agrada a Deus e traz bênçãos para aqueles que a praticam. Então, veja só que, diante desse princípio, Deus está falando assim, se a gente faz o bem, o maior beneficiado vai ser quem, irmãos? O maior abençoado vai ser quem? Vai ser nós. Nós que estamos fazendo o bem, porque fazer o bem agrada a Deus. Deus quer, irmãos, que eu e você façam o bem, mesmo que a gente esteja no meio de pessoas que só fazem o mal. Talvez você tenha um hábito de trabalhar, né, onde tem mais pessoas, e você começa a olhar as pessoas, mas o fulano só faz o mal, o ciclano só quer, né, prejudicar o outro, o Beltrano só quer puxar o tapete. Irmãos, a gente vai estar no meio de tanto tipo de pessoa que faz o bem, pessoa que faz o mal, pessoa que serve a Deus, pessoa que não serve a Deus. A gente vai estar no meio de pessoas que, irmãos, isso não vai interferir na nossa vida, no sentido de deixar de plantar o bem. Nós temos que continuar plantando o bem, né? O bem praticado, irmãos, gera um ciclo na vida da pessoa, inspirando outras pessoas a fazerem um bem. Você já viu, irmãos, não sei se você já atentou para isso, os hábitos, costumes. Se você convive sempre com uma pessoa, mais cedo ou mais tarde você vai ter pegado um hábito, um costume, ou até a pronúncia que aquela pessoa tem o hábito de dizer. É assim ou não é, irmãos? Né? Sem perceber. Olha só, eu já passei por várias cidades,
Irmãos, eu já peguei alguns hábitos da cidade de Cáceres, de Cuiabá, daqui algumas palavras que eu quero dizer, né? O convívio, né? A gente está no meio das pessoas, e aí a gente vai passando, e você vê que cada cidade, cada local, tem pessoas que têm um estilo de pronúncia, de convivência, e a gente está ali, opa, meu Deus, olha, isso é contagiante, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque também existem coisas ruins, que se a gente não atentar, aquilo a gente acaba copiando também. A gente acaba então, né, fazendo como aquelas pessoas estão fazendo. Então tome muito cuidado. E no sentido aqui, né, do bem, é que quando você pratica o bem, isso torna-se um ciclo na sua vida. Isso também vai, olha só, inspirar outras pessoas a fazerem o bem também, né? Olha só, me lembrei de uma situação aqui, num momento, né, que a pessoa precisava de doação de sangue. Eu fui lá e doei, irmãos, e uma postagem que eu fiz, sem intenção, eu inspirei outras pessoas a fazerem, a doar sangue. Eu falei, meu Deus, como que esse negócio é, né? Uma coisa que você fala, você não quer aparecer, você não quer mostrar, mas você vai lá e, né, faz a sua parte. A pessoa fala assim, nossa, olha, tem gente precisando, o pastor fez, eu vou fazer também. Mas não é porque o pastor não, você pode fazer também, você pode inspirar outras pessoas a fazerem um bem também. E doar sangue, irmãos, já aproveitando a oportunidade, faz bem, tem gente que precisa, né? Então, se você pode, faça isso, faça algo que é do bom, né? O bem, e ajude outras pessoas. Vamos, irmãos, fazer, vamos inspirar, vamos incentivar outras pessoas, porque nós fomos chamados para isso. Sexta-feira Deus me deu uma palavra, né? E olha, a gente até perdeu a gravação aqui na sexta-feira, para você ver a intensidade da palavra. Deus me fez gravar a palavra ontem, irmãos, né? Eu nunca fiz isso. Ontem eu estava aqui pregando para mim sozinho aqui, né? E os irmãos que estavam aí gravando, porque foi uma mensagem que despertou muito. E aproveitando a oportunidade, quem não veio na sexta-feira à noite, procure assistir o vídeo, o culto que foi gravado ontem, já está na internet, no YouTube, porque, irmãos, isso é muito real, é verdadeiro. A gente está, irmãos, diante de pessoas que elas estão a qualquer momento se estourando, se explodindo. Lembra? Pedro e João, propriamente João era considerado como discípulo do amor, mas o dia que a porta se fechou, eles estavam querendo uma pousada, querendo um lugar para descansar, e não tinham, irmãos, ali aquele lugar para eles. Sabe o que eles falaram para Deus, para Jesus? Se o Senhor quiser, a gente manda descer fogo do céu. Para quê, irmãos? Para acabar com todo mundo. Para você ver, o discípulo do amor, irmãos, sendo levado por um espírito de confusão, de briga, de intriga. E olha, estava com Cristo, estava ao lado de Jesus, né? E isso nos faz entender, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, mesmo na igreja, mesmo buscando a Deus, a gente vai ter comportamentos que o Senhor vai reprovar. Se você ver o texto, a Bíblia fala que Jesus repreendeu os discípulos. A repreensão de Jesus foi: eu não estou de acordo com isso, eu não estou, né, aceitando o que vocês estão dizendo. Vocês querem orar a Deus para mandar fogo do céu, para acabar com todo esse povo, esse povoado. Olha que coisa, né? E por isso que a gente tem que fazer o bem. Continue plantando, irmãos. A prática do bem vai tornar as pessoas melhores. A prática do bem vai fazer as pessoas se tornarem realizadas. Nós precisamos continuar fazendo. E como então fazer mesmo cansando? Aí a gente vê princípios que nós devemos buscar. Acabei de dizer, buscar a força em Deus. Ter uma vida de oração, leitura bíblica para poder renovar. Irmãos, essa força interior que está dentro de nós, que vem de Deus, vai nos deixar como igreja? Motivados. Né? Ontem o pastor Carlos fazia uma ministração ministerial para nós, e ele estava falando, irmãos, que o próprio Davi, né, estava pedindo a Deus uma unção para quê? Para mexer com ele, para trazer, irmãos, em Davi, olha só, né, um espírito de ousadia, para fazer com que ele agisse, irmãos, direcionado por Deus, mesmo em momentos difíceis. Uma coisa que o pastor disse ontem, e que é válido levar para a igreja, né? Tem gente que às vezes ela fica com aquela mentalidade de religiosidade, achando, irmãos, que não pode prosperar, que não pode vencer na vida, que não pode, né, crescer. Pelo contrário, ele até disse ontem, né? O Davi é uma referência de quem realmente prosperou, cresceu, venceu, rompeu barreiras e triunfou em Deus.
Não, Davi foi essa referência que, irmãos, o Senhor honrou ele, porque ele tinha um Espírito de Deus na vida dele, e ele buscava, né, essa luz estar acesa dentro do Davi, para acender o Espírito dele, para acender, né, irmãos, o coração dele. Claro que acender, né, a luz de Deus, a presença do Senhor na vida dele. Então é o que a gente precisa fazer para estarmos motivados, né, ter no nosso coração, ter no nosso espírito a luz de Deus acesa. Se tiver apagada, irmãos, vai vir a desmotivação, vai a pessoa ficar abatida, vai a pessoa ficar para baixo, a pessoa ela vai ficar mal, as coisas parece que vai ser tudo contra, né? Ela tenta resolver, parece que tudo desanda. É a falta da luz acesa, é a falta da presença de Deus acesa no espírito da pessoa. E o Davi fez essa declaração: Senhor, acende em mim a tua luz. A tua presença tem que estar acesa na minha vida. Então, igreja, para a gente continuar, mesmo cansado, fazendo ali o bem, a gente precisa buscar em Deus essa força. Essa luz tem que estar acesa dentro do nosso coração, acendendo aí o nosso espírito, fazendo com que a gente possa estar então, né, buscando a Deus dia após dia. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: não se abate com a ingratidão. Tem gente que se entristece, né? Fica abatida com a ingratidão das pessoas. Como eu disse, irmãos, agora há pouco, mas eu já ajudei, a pessoa não reconhece. Irmãos, não fica correndo atrás de reconhecimento. Quantas pessoas que ficam querendo, às vezes, reconhecimento do marido, da esposa, do filho, do pai, do pastor, do obreiro, do patrão, colega de trabalho. Tem gente que parece que ela é movida a reconhecimento. Se reconhece, a pessoa está motivada. Se não reconhece, a pessoa ela fica abatida para baixo. Não. A gente tem que ter um coração, irmãos, resolvido, né? Uma vida resolvida. Se tiver reconhecimento, glória a Deus. Se não tiver, vida que segue. Eu não posso ficar abatido, agora ninguém reconhece o que eu faço, ninguém vê o que eu estou fazendo, a dedicação, o esforço que eu estou fazendo. Irmãos, se ninguém está vendo, o nosso Deus, citei na oração agora há pouco, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se ninguém está te reconhecendo, está vendo o que você está fazendo, Deus está olhando para você e está vendo tudo o que você tem feito, né? Eu me lembro aqui também no caso de Davi, né? Lá quando Samuel foi escolher o novo rei, veja que claramente ali o próprio pai, os próprios irmãos de Davi, você vê pelo contexto da história, eles esqueceram de Davi. Davi estava trabalhando, mas não tinha reconhecimento, né? Quando então o Samuel chega e fala assim: está faltando alguém? Eles olham um para o outro e falam assim: não, está todo mundo aqui. Não, está faltando alguém. Samuel sabia, porque Deus tinha falado ao coração. E estava lá Davi, de trás das malhadas, trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos não viram, o pai não viu, mas Deus tinha visto. Então é algo que a gente tem que entender, irmãos. Se as pessoas não estão vendo, nós temos um Deus que vê todas as coisas. Deus está vendo o que você está fazendo, seja coisa boa ou coisa ruim, Deus está vendo. Amém, igreja? Você pode dizer isso para a pessoa? Até um alerta, né? Porque a gente acha que é só as coisas boas que Deus está vendo, né? Mas as coisas ruins também Deus está vendo. Então diga para a pessoa que está aí perto de você, diga assim: as boas e as ruins, Deus está vendo tudo. Seja uma atitude boa ou uma atitude ruim, um comportamento bom ou ruim, Deus está vendo tudo, irmãos. O que adianta eu esconder da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, sendo que os olhos de Deus estão vendo? Tem gente que às vezes tem o hábito, né, eu vou esconder, às vezes da esposa, do marido, uma atitude errada. Tem gente que às vezes tem, né, eu vou esconder do pastor, como se fosse o pastor Deus. Não, irmãos, a gente é como vocês, né? Eu já tive tantos assim aconselhamento, aconselhando o pessoal: mas por que você fez isso? Por que você escondeu isso? Porque eu escondi do pastor para não perder, né, a função dentro da igreja. Irmão, já perdeu a unção, já perdeu tudo, só estava, né, ali em pé, posto, firmado diante de algo que estava escondido. Mas não é bem assim, não. Às vezes as pessoas elas querem temer, respeitar. Eu tenho medo de ter medo mesmo, né? Eu tenho medo da imagem do homem, do pastor, do marido, da esposa. E irmãos, e de Deus? A gente tem que ter medo de Deus.
No sentido assim, eu tenho que respeitar a Deus. Vou respeitar as pessoas? Sim, é consequência. Quando eu respeito a Deus, quando eu tenho temor no coração a Deus, eu vou temer também, irmãos, respeitando as pessoas, a esposa, os filhos, o marido, as pessoas que estão diante da nossa volta. Então nós temos que entender que mesmo com ingratidão, mesmo com as pessoas então não reconhecendo, eu não vou agir diferente, porque eu não estou tendo um reconhecimento, né? Agora eu vou parar de fazer o bem, porque a ingratidão é grande. Que continue a ingratidão. Tem um ditado que diz assim, irmãos: cada um oferece o que tem, né? Se a pessoa é ingrata é porque o coração dela está cheio de ingratidão. Mas a partir do momento que for lançada uma semente diferente no coração dessa pessoa, e ela começar a entender que aquela semente vai dar muitos frutos, e ela passar a plantar uma semente boa, ela vai deixar de ser ingrata, e ela vai ser agora grata, e vai passar a fazer o bem, né? Porque fazer um bem, irmãos, não é um ato só de amor, né? Mas é um ato de estender as mãos, estender o evangelho, ide para todas as pessoas. Amém, igreja? Então, para a gente terminar aqui a reflexão, a aplicação na prática, o que o Senhor colocou no meu coração para dizer à igreja? Identifique as áreas aonde o bem pode ser praticado. Começa a identificar aonde que eu posso plantar o bem aqui, né? Dentro da minha casa, na minha família, no trabalho, na igreja, na vizinhança, na comunidade. Eu tenho que identificar. Irmãos, tem muitas pessoas tendo dificuldade com isso, né? De identificar, de saber aonde ela vai ali estar plantando. Não, quando a gente identifica, não, é esse lugar aqui que eu tenho que fazer o bem. É claro que em todos os lugares, né? Mas aqui que eu vou fazer a diferença, é aqui que o Senhor vai resplandecer, é aqui que o Senhor vai, né, ser glorificado também, porque identificando o lugar, irmãos, eu vou fazer, né, com amor, com temor, com devoção àquele bem que o Senhor está esperando que seja feito. Então busque a oportunidade de ajudar os outros, oferecendo apoio, compartilhando, né, ali, irmãos, o que você pode, né, ajudar com recursos, ou ainda que seja com empatia. Plante, irmãos, plante, faça o bem, seja uma pessoa boa para as pessoas. Embora as pessoas, algumas são ruins, seja diferente, vamos fazer o bem. Amém? Vamos ler novamente aí? Olha aí, Gálatas 6:9. É para sair com esse versículo aqui no coração, né? É para você estar, irmãos, hoje em família e lembrando, eu tenho que fazer o bem, né? Para minha família, para os meus amigos, colegas de trabalho, pessoas da igreja, eu tenho que fazer o bem porque é o que o Senhor espera de mim, de você. Vamos lá? E não nos cansemos de fazer o bem. Para aí. Veja que o cansaço vem. Não pense você que não cansa. Mas mesmo cansados, continue fazendo o bem. Por quê, irmãos? No seu tempo. Agora, entenda, irmãos, qual o tempo? O nosso? Tem gente que às vezes ainda não entendeu Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. O tempo é de Deus. O tempo, irmãos, não é meu, não é seu. O nosso tempo, nós acostumamos a querer que as coisas aconteçam ali dentro das 24 horas. Você vai ver, irmãos, que biblicamente o tempo de Deus não é 24 horas. O Senhor tem um tempo estabelecido por Ele, o tempo é dele. Por isso que ele declara, o Salomão, né, faz essa declaração: tudo tem o seu tempo determinado. Eu estou plantando, é no tempo de Deus que essa colheita vai vir. Mas eu ainda não colhi, né? Eu já plantei muito. Continue plantando. Porque a colheita vai chegar, irmãos. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E no tempo do Senhor, o propósito de Deus vai se cumprir. O que muitas pessoas, elas não têm paciência, irmãos, é de suportar o processo. O processo dói. O processo, irmãos, alinha. O processo, né, endireita a pessoa. O processo é o tempo. O tempo que muitas pessoas não aguentam. Onde quantas pessoas já eram para estar, irmãos, melhores. Só que pelo processo ser árduo, pesado, Deus tratando com ela abre mão, ela desiste, ela recua. E o Senhor fala, irmãos, que Ele não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Eu tenho que avançar. Deus nos chamou, irmãos, para avançar, para ir adiante, para prosseguir, né? Lembra daquela declaração do Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora eu vou para o alvo. Eu vou, irmãos, para, né, aquilo que está diante de mim.
A gente tem que colocar no coração, irmãos, que a gente tem que prosseguir, avançar, ir adiante. Nós não podemos ficar parados, tendo aquela vida estagnada, presa, não sai do lugar. Quantas pessoas elas estão retrocedendo, voltando atrás. Então, coloque no teu coração que plantando, mesmo que você cansado esteja, continue plantando. Essa é a mensagem que o Senhor nos entrega, irmãos. Continue fazendo o bem. Faça o bem para a sua família, faça o bem para os seus amigos, faça o bem para os colegas de trabalho, faça o bem para os irmãos da igreja, faça o bem para os parentes, faça o bem para o ímpio, faça o bem, irmãos, para aquela pessoa que vira a cara para você, faça o bem para aquela pessoa que, irmãos, fofoca de você, que causa, intriga, faça o bem a essa pessoa. Fazer o bem, irmãos, é o que o Senhor está pedindo para nós. Amém, igreja? Agora, igreja, não fique, eu vou fazer o bem só para quem eu quiser. Faça o bem para quem Deus mandar você fazer. Vai ter pessoas que a gente não vai querer, mas não é por nós, não é mais nós. Na oração também citei o versículo Paulo dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais do meu jeito, não é mais como eu quero. Agora é como o Senhor quer. E muitas vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que você não quer fazer, mas por propósito dele, por cumprimento da palavra dele, faça o bem, não importa a quem. Amém? Então diga para a pessoa que está perto, diga aí mais uma vez, diga assim, faça o bem para qualquer pessoa que for. Porque, irmãos, lembra da frase inicial? Quem desfalece não colhe. Se você parar, se você desfalecer, se você recuar, você não vai colher. Amém? Vamos então orar? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Compartilhe essa mensagem, certamente vai falar o coração de outras pessoas.